A paz do Senhor Jesus, graças a Deus, estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica, na TV, também no rádio. Nós estamos no terceiro trimestre de 2023. Nós estamos estudando aí, nesse trimestre, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. É assim, eu gosto de ser muito direto nas coisas, né? Então, pelo espírito do diabo. É uma coisa assim, porque às vezes a gente diz aqui, espírito da Babilônia. O pessoal diz, o que é isso aí? Quem não conhece Bíblia não sabe nem o que é Babilônia, que história é essa aí? Então, eu gosto de ser meio direto assim. É pelo príncipe das trevas, pelo Deus com D minúsculo. Isso aí não é de se admirar, assim, de a gente ficar achando que está errada a palavra, estamos colocando aqui um exagero, não, porque isso foi falado pelos profetas e o próprio Jesus chamou ele de príncipe deste mundo. Paulo fala príncipe deste mundo, que é isso, o rei desse mundo. Que ele verdadeiramente ele enganou Eva com Adão e tomou para ele. E Jesus veio e venceu ele, é isso aqui. Então, não tem nada aí, nós temos que aprender, viver aqui. Igreja de Cristo, que é quem está com Cristo, e tem a igreja do diabo, né? Que é exatamente quem não quer Cristo, tá entendendo? Então a igreja de Cristo contra o império. O que é império? É onde tem um imperador, onde tem um rei, entendeu? Império do mal. É como viver neste mundo dominado pelo espírito do inimigo, do diabo. É isso aí. Né? Então, nós estamos aqui hoje, a lição de número 9, 27 de agosto de 2023. O assunto da lição, uma visão bíblica do corpo. Né? Então, a visão bíblica, né? Do nosso corpo, para que, biblicamente, o que a Bíblia fala sobre o corpo, para que esse corpo serve para quê, é isso que nós vamos estudar aqui, nessa lição. O propósito de Deus de ter criado um homem, um corpo, um terreno, é isso aí. Que na verdade ele não criou como nós somos, ele criou Adão eterno, mas ele pecou e virou isso aqui que morre, né? Mas pode nascer de novo. É isso aqui. Então é isso que nós vamos falar aqui. Então, texto áureo. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. E o Senhor para o corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, parte B. Então veja que aqui já está, nesse texto áureo, já está dizendo que o corpo não é para prostituição, mas, né, para o Senhor, né? Se não para o Senhor. Então veja que verdade prática. O corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Aí essa palavra santificação sempre eu gosto de explicar porque a gente não adianta você estar pregando para quem sabe tudo já do Evangelho. Quer dizer, até que adianta, mas aqui a gente está pregando é para quem não conhece, é para conhecer, entendeu? Então não adianta você estar todo dia cuidando de uma pessoa, se ele já sabe comer, eu tenho que estar botando na boca dele. Você já sabe, pega aí a colher e come. Agora eu estou querendo botar na boca de quem não sabe. Aí, o principal aqui desse programa é isso aqui. Então, o que é santificação? Separação da prostituição, do pecado. Né? Então, é isso aqui. Deve ser conservado em santificação, separado da prostituição, do pecado, né? Até a volta de Cristo. Então, aqui o texto, a verdade prática, né? Nossa, está falando isso aqui, já passa aqui para Isneide, né? Graças a Deus, é uma rica oportunidade que Deus nos concede de estarmos juntos, né, com o telespectador, com o ouvinte, porque será transmitido pela TV e rádio.
E nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus através dessas ricas lições que elas se identificam muito com a nossa época, né? E nós já estudamos até a 8ª lição, que nós já estamos na 9ª. Se a gente observar, tem uma separação. Até a 8ª, ela fala exatamente sobre os ataques, sobre a influência do espírito da Babilônia e em quais aspectos, né, a sociedade já consegue discernir isso. Agora, dessa lição, que nós já estamos a partir de hoje, da 9ª em diante, já percebe que é uma visão diferente. É como nós podemos conviver com isso, lidar com isso e nos defender disso, né? Então, a partir dessa, que seria uma primeira lição nesse novo contexto, né? Não é saindo, não é fugindo da realidade, mas se a gente for observar uma visão bíblica do corpo, renovação cotidiana do homem interior, que já vai ser a próxima, a lição de número 10, cultivando a convicção cristã, sendo a igreja do Deus vivo, a lição de número 12, e o mundo de Deus no mundo dos homens. Então já são uma sequência de defesa, né, de como nós devemos viver sem nos contaminar com esses ensinos pervertidos e contrários à sã doutrina. Até aqui falou desses ataques, dessa contaminação e agora como nos defender. Exatamente. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento dessas verdades para que a gente possa escolher a verdade e viver ela. Exatamente. Então a palavra ela traz para nós essa forma de nos defender do mal, de nos proteger do mal. A palavra nos protege. Então, através do conhecimento. E é uma necessidade de você aprender isso, porque você não pode fugir disso, tá entendendo? Se fosse uma coisa que eu pudesse escapar, não, eu vou ficar quieto na minha, não sou a favor nem contra, ficar neutro. Não existe isso. Você é neutro, né? Vamos até falar sobre isso, porque aqui está falando do corpo, porque você é um vaso, vamos dizer. Né? Você é um vaso de barro que não tem valor e ao mesmo tempo é valoroso. Então, como disse Jesus, a carne para nada presta, mas você valorizando presta, não está entendendo? Tem que ter isso aqui, tem que ter esse vaso. Você não pode plantar uma planta no ar, sem existir nada, as raízes dela. Então essa planta tem que ter um vaso, esse vaso é nós, ou o mal ou o bem nele. Né? Jesus mesmo, ele veio, né? Ele foi gerado num útero, num corpo de um ser humano, de uma mulher. Exatamente. Maria, então vê que Jesus não despreza o valor daquilo que ele mesmo criou, que somos nós. Para o reino do céu, para se materializar, ele tem que ter um corpo. O reino espiritual, vamos falar o mundo espiritual, até mesmo o diabo, né? O mal, né? Que é exatamente o que nós estamos falando, mal e bem. Então você vê que quando não podia usar ali pessoas assim, ele usou a cobra para Eva. Porque Adão ele não convenceu, não sei lá como foi lá o rolo, mas ali ele usou uma coisa neutra, um animal, né? E Deus ele veio usando o animal também até Jesus. Você vê isso aí. Ele é o carneirinho, uma ovelha é bem diferente de uma cobra. Então Deus veio usando isso aí também para ir, como é que se diz, trazendo aí uma fé, né? Conduzindo o povo pela uma fé em Cristo, um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, até chegar nele, foi ali pelo sangue do carneiro. Né? Isso, e pelo sangue do animal inocente. Então o inimigo ele usou também um animal para convencer a Eva. Porque ele espiritualmente ele não podia convencer. Ele em espírito, tá entendendo? Então ele teve que usar um corpo, com carne, com uma coisa da terra, que foi feito da terra. Então, como a coisa é terreno, né? Nós somos terrenos, sim. Então tinha que ser um corpo terreno. Depois Deus foi usando também os corpos terrenos, que eram os animaizinhos ali e tal. Aí até ele mesmo vir, se fez um homem,
se fez carne, E né? habitou entre É, nós. e aí ele venceu, voltou nós para abrir essa porta de salvação para nós, né? Então, aí é essa questão aí da gente ser esse vaso que você pode valorizar isso aí. Aí até Paulo ele fala muito a respeito de vaso, né? Que numa grande casa há muitos vasos, uns de paus, de pedra, outros de ouro, mas tem de ouro e de prata, né? Então, cada um saiba usar o seu vaso. Então, E é um grande privilégio, porque os anjos não possuem o corpo. Os animais também não têm a mesma essência que o ser humano, somente o ser humano que possui essa graça. E aí nós vemos que muitos se perdem de fazer mau uso. Né, quando se trata, assim, Paulo ele fala aqui, vai falar na revista aqui, em Romanos 6, a respeito aí dos membros, né? Se você usou os teus membros para prostituição ou para as obras maus, né? Você pode usar agora, se prontificar para a santificação. Então é assim, então depende do conhecimento. Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas você tem um dever de saber, de procurar saber. Então Deus ele não pode, como nós somos terreno, a responsabilidade nossa é aqui na terra. Então existe 2 reis na terra e o que vai reinar eternamente é o próprio Deus. Só existe um reino, mas na terra tem 2 reis, tá entendendo? Mas no final vai sobrar um reino, que é o de Deus. Que é eterno. Porque o do diabo só tem agora. Ele é rei agora. Enquanto existe homem pecador, que está nessa dimensão do pecado aqui. Mas depois que Jesus vinha que transformar, que ele vinha como juiz e julgar o próprio Satanás, aí acabou o reinado dele. Acabou aí. Então hoje você pode escolher, tem 2 reis na terra, que é 2 senhores. E Jesus disse que não pode servir os 2, é um ou outro. Então é nesse caso aqui que nós vamos falar quando fala que o corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, está dizendo o quê? Que é onde a glória de Deus habita. O poder de Deus habita, a santificação de Deus habita. Então, quando Paulo ele diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17, quando ele diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aí eu fico no 17. Eu gosto de falar esse 17, porque ali é a definição do que nós estamos falando aqui. Ele diz: se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Você não pode prostituir esse templo. Isso aí aconteceu, não prostituíram o templo lá de Salomão? Aí, com pecado. Era um templo físico. Isso. Né? Aí hoje mudou de físico para espiritual. Foi, a Babilônia veio, nós estamos falando até de Babilônia aqui, que é exatamente comparado, sempre foi. Aí veio o rei da Babilônia, Nabucodonosor, tocou fogo em tudo. Mas Deus avisando, como avisa para nós também. Ei, cuidado, tu é o templo, tu quer ser templo? Eu estou na porta, se tu abrir, eu entro. E eu, para dentro de ti, a minha glória, tá entendendo? Então, primeiro templo, Salomão. Segundo templo, a glória do segundo templo é maior do que da primeira. Foi dito pelo profeta, está escrito aí. O que é isso? Jesus veio, entrou lá, pregou lá dentro. Aí depois mataram ele, ele subiu de novo a glória. Aí ele disse: mas eu mando outro consolador que vai ficar dentro de vocês. No meio e dentro. Ele está aqui e se alguém quiser, ele entra para dentro. Está entendendo? Então nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. O terceiro templo, que é onde vão construir o terceiro, que foi derrubado, destruído no ano 70 depois de Cristo. Destruíram e construíram aquela mesquita lá. Quer dizer, aí vai ter o terceiro templo, mas quem vai entrar lá é o anticristo. Anticristo, exatamente. Então o homem do pecado, né, que vai reinar lá.
Mas nós somos o terceiro templo. Nós somos o Exatamente. terceiro. E individualmente. Eu estou no meio e dentro de vós. Aquele que abrir a porta, eu entro. Então, essa glória pode habitar em mim. Mas, se eu destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, ele sai de dentro de mim. Está entendendo? Então, a decisão de ficar dentro de mim é eu que decido se ele fica ou eu jogo ele para fora. Ou, se não está ainda, eu abro essa porta ou não abro. É eu que tenho essa decisão. Agora, a partir do momento que eu abri, o que é isso? Confessar o nome do Senhor Jesus, reconhecer que Ele é Salvador, tudo, que é o Redentor e tudo, aí ele entra. Mas se eu pecar, eu expulso ele. É isso aí. Sempre foi assim. No templo, lá no segundo templo, expulsaram a glória de lá. Mataram Jesus. No dia que ele falou mesmo lá, até você leu esses dias, né? Lucas, acho que é Lucas, não? Que fala lá, é Lucas. Ah, foi. É 10, né? Lucas 4. É, Lucas 4. É 4, né? É 4. Aí vai o... É, que ele diz que hoje se 19. cumpriu aos vossos ouvidos essa palavra, né? Uhum. O Espírito de Deus é sobre mim, então ele leu ali, que Isaías escreveu. Então, ali, já queriam matar ele ali. Queriam precipitar ele logo ali, num monte lá, quer dizer... Aí depois não conseguiram ali, mas mataram sempre. Só durou 3 anos e meio o ministério dele. Quer dizer, aí ele disse, foi lá para o Monte das Oliveiras e disse, pessoal, eu estou indo, mas eu vou voltar, hein? E os anjos disseram, ele está indo, mas ele volta. Esse aí que vocês estão vendo, não precisa nem ficar olhando para cima não, que ele vai voltar. Quer dizer, aí ele disse, eu vou mandar, com 10 dias veio o Espírito Santo, ele disse, ele que vai ficar com vocês até os últimos dias aqui, até a consumação dos séculos. Então ele está aí, essa glória do Senhor está aqui. Até a gente sente a presença de Deus aqui agora, né? Quando a gente fala, a glória do Senhor está aqui, disponível para todos nós, para a gente se santificar nele. Se você prostituir, o corpo é para o Senhor. Mas se você se prostituir, que prostituição não significa sexo fora do casamento, não é isso não. Não apenas, né? Está falando no sentido de pecar, de fazer as coisas que Deus não agrada. Então aí você está expulsando, destruindo esse templo. Né? Então isso aí é uma coisa bem clara aqui para a gente, né? Para a gente compreender aí, né? E a leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 12 até o versículo 20. Iremos ler. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O versículo 13. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Versículo 14. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Versículo 16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, 2 numa só carne. Versículo 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Versículo 20. Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pois é. Aí você vê que quando ele diz os manjares são feitos para o corpo, né? Ou para o ventre, ou seja,
para sustento do corpo, né? A comida, tudo. Mas, e o ventre para os manjares, mas o corpo é do Senhor. Então é para ser usado por Deus, né? Então você vê que tudo é lícito. Ou seja, eu tenho liberdade para fazer o que eu quero. Mas nem tudo me convém. Então esse cuidado aí que nós temos que ter, essa questão da prostituição aqui que está falando, que é exatamente sexualmente mesmo, tudo, que vai tomar os membros de Cristo e se juntar com a meretriz. Está dizendo que uma pessoa, quando se separa para Deus, ele é um templo santo, separado do pecado. Então ele não pode de maneira nenhuma se juntar com o pecador. No sentido de fazer sexo mesmo, essa questão aí, ou concordância com os erros, as coisas erradas, né? Você concordar. Eu tenho falado aí para as pessoas que o pecado, ele não é só você pecar, no sentido, um ladrão, né? Você não roubar, você não peca se você não roubar. Mas às vezes, se você concordar com o ladrão, você peca. Igual ele, é a mesma coisa. Deus, ele considera a mesma coisa, porque o diabo, o mal, trabalha na mente do homem. E Deus também. Então, se a tua mente está inclinada ao erro, ao mal, então você já é do mal. Então é considerado, como é que Deus vai trabalhar numa mente que está inclinada para o mal? Não existe. Se Deus não pode trabalhar, então tu não é de Deus. Então no Salmo 50 fala isso aí, né? Que você não pode concordar. Se vê o ladrão, consiste com ele, está fora. Não existe Deus em ti. Então você vai ver que muitos crentes hoje, as pessoas evangélicas aí, mas é muita gente que diz que é evangélico, que é crente e concorda com mentiroso, com pessoas que mentem, com pessoas, ele às vezes não mente não, até direitinho ali, mas ele concorda com o ladrão, né, com as coisas erradas, ele defende o errado. Mas como é que pode? Quer dizer que eu estou num exército, o exército não tem nada a ver com o outro exército, com o contrário, e eu fico concordando com o outro, defendendo o outro. Não, não pode. Então são dois senhores. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo é contra mim. É uma coisa muito... Deus é luz, o diabo é treva. Acabou. Não existe concordância entre luz e treva, né? Então é um negócio assim, que a gente tem que separar bem direitinho aqui, para as pessoas não ficar pensando, não, mas é só porque, coitadinho, é meu filho. Ah, meu papai. Que papai? Nesse aqui não tem negócio de papai, não. Aqui, espiritualmente, você tem que discordar. Não, vai continuar sendo pai. Vai continuar sendo filho. Meu filho, tudo bem, eu te amo, mas o que tu faz aí tá errado. Eu não concordo com isso aí. Aí não tem como tu discordar e concordar ao mesmo tempo. Sabe aquela coisa, vai levar o menino preso, porque roubou, e você fica irado com o delegado. Não, rapaz, vou dar um jeito, ver se eu posso defender alguma coisa por ali, aconselhar o menino para ver se não faz mais. Mas eu não concordo com isso aí, não pode levar mesmo, delegado. Ele é ladrão mesmo. Mas, rapaz, não pode estar encobrindo uma coisa, não existe isso, rapaz. Então, como crente, você não pode concordar com erro. Então, às vezes, você leva muito pro lado humano, entendeu? Esse lado humano aí que atrapalha o teu lado espiritual. Você pode perder a tua vida eterna por causa disso. Aí, essa questão aí de quando Jesus diz que quem ama a sua vida, perder lá. Ou seja, ele ama a vida terrena, faz tudo o que quer, ou faz as coisas erradas, porque entende dessa forma e perde a vida eterna. Não tem parte com Deus.
né? Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, ele está falando tanto do nome dele como da palavra dele. Esse ganhar lá. Então, vamos ao objetivo, né? Os objetivos da lição são 3. O primeiro é ensinar a criação do ser humano. Segundo, expor a visão bíblica do corpo. E terceiro objetivo, contrapor a visão secular do corpo. Pois é, esse primeiro aí é criar. O ser humano foi criado para quê? É como que seja assim. Não é, não. O que eu vou dizer aqui não é, mas é como que seja. Uma contenda entre Deus e o diabo. O diabo, eu vou fazer um reino para mim. Então vamos ver. Vamos fazer um ser humano, eu vou fazer o Adão. E tu vai para lá, que tu não é daqui mesmo, cai fora daqui, para lá. E ele aí fez o ser humano para ver se ele tem condição de criar um reino. É isso aí. E fica essa disputa aí, a coisa é com nós aqui. Deus entregou aí. Tá aí todos os dois disponíveis. Qual é que vocês vão buscar? Você pode ver que no deserto lá, quando se levantaram contra Moisés, não foi nem quando se levantaram, quando Moisés subiu no monte, passou 40 dias lá em cima do monte. Aí quando Deus disse, pode descer que o teu povo já se prostituíram já tem outro Deus já, um bezerro de ouro lá. Mas para mim não é possível, pode descer lá que já tá um rolo já. Os cabas estavam tudo dançando lá. Aí tá, quando ele chegou, o que Deus disse? Diz para eles, quem for de Deus, quem acreditar no Deus de Israel, que venha pro teu lado. E os outros que fiquem para lá. Quer dizer, sempre Deus disse isso. Vocês querem quem? O príncipe deste mundo ou vocês querem eu? Então, foi o que aconteceu. Quando vieram para cá, ficou mais de 3.000 homens para lá. Ele disse, pode puxar a espada e matar isso tudinho. Mas mataram tudinho, os irmãos deles mesmo. Porque Deus mandou, pode meter a espada, não presta para nada não, esses daí. Assim. Então, é um negócio, tá entendendo? É uma questão assim de você decidir. O ser humano ele foi feito para dar glória a Deus, ele foi criado para isso. Criado pelo próprio Deus. Aí aí tem a questão inimigo aí no meio, mal, e você prefere, né? E com o poder de decisão, né? Cabe ao homem fazer essa decisão, essa escolha. Exatamente. Né? Deus não força a barra, Deus não obriga ninguém a servi-lo. Até por isso, Deus nos dá o livre-arbítrio, para que a gente possa escolher. E assim, uma coisa bem importante assim, é só o amor de Deus mesmo, que ele nunca fica indisponível para o homem. Ele sempre está disponível. De 0 ano aí, né? Até o dia que esse homem morrer, 120 anos, ele está disponível. No dia que ele disser, Senhor, eu quero o Senhor, eu estou aqui. Tu está entendendo que é um negócio bem assim? Aí Paulo diz aqui, segundo aos Coríntios, meu Deus, eu vou lá. Eu até separei aqui para mim dizer, que ele diz que é como que o Senhor rogasse por nós, entendeu? Segundo aos Coríntios 5, 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Então é como que Deus rogasse por nós, para nós rogar pelos outros, ajudar os outros de alguma forma para se chegar a Deus. Mas é assim mesmo, porque não é anjo. Se fosse os anjos, precisava de homem se meter não, no meio. Mas não, Ramalho, contigo aí, tu acredita em mim? Acredito. Pois apacenta minhas ovelhinhas aí. Foi isso que ele disse para Pedro e é isso aí mesmo. Dentro do começo do mundo. Aí a mesma coisa o diabo diz. Tu acredita em mim? Acredito. Pois pega aí sangue de cavalo, vai logo
acostumando aí, banhando com urina de animal, vai. É assim, vai fazendo, acende umas velas pretas aí, mata umas galinhas, um negócio. Ajeita aí porque ele não tem sangue. Que o inimigo ele não tem sangue, ele continua matando animal para usar o sangue, pedindo para as pessoas fazer isso. Quem busca nele, claro, o poder dele, né? Então, se não for galinha, é bode, seja lá o que for. E nós não, o sangue de Jesus. Irmão, se tiver ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não acaba com o negócio de matar animal, de não sei o que, para tirar sangue. Não, então é pelo sangue do Senhor. Então você vê que, aqui como está falando no primeiro tópico, é que o homem ele foi criado para adorar a Deus. Se ele sair desse propósito aí, ele não buscar isso, ele está no propósito errado. E acabou, e não tem outro jeito, não é isso aqui mesmo, fechado, entendeu? Porque ele tem um dever de procurar na Bíblia aprender a adorar a Deus. É por isso que Paulo fala em Romanos 12 lá, versículo 1, quando ele diz, né, para aprender a cultuar a Deus. Como é que Deus agrada a Deus o culto teu? Tu tem que ter razão para isso, buscando na Bíblia. O próprio Deus diz, é assim, ele diz aqui, ó. Ou então teu culto não serve nada, tem que ser santo. Vive santo, não é se matando não. Vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto com razão. É isso aí. Então as pessoas pegam, não querem aprender, não, tem Deus de qualquer jeito. Não existe esse Deus de qualquer jeito. Não. Deus está aí, mas ele tem uma maneira de você achar ele. Tá entendendo? Você ter ele dentro de você, né? Que é o homem interior, o homem exterior, não vamos falar aqui. É o homem, né? É o interior, quem crê para a justiça, é interior. Com a boca se faz confissão para a salvação, exterior. Então vamos... Para a introdução. Introdução. Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. Está registrado em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Em vista disso, ele espera do homem regenerado uma vida de santidade. 1 Pedro capítulo 1 e versículo 15. Contudo, os conceitos seculares propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. Nesta lição, vamos estudar a criação do homem e as características do corpo humano nas Escrituras e correlacionar esse tema com a visão secular do corpo hoje. Nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo, seu propósito e sua glorificação final. Exatamente, essa transformação. Tem gente que ele fica fito ou pensando, se apoiando só na transformação daquele dia. A transformação é agora. Você pega esses materiais e forma esse corpo agora. Um templo, você constrói um templo. Você vê que Paulo ele fala isso direitinho, aos Coríntios, capítulo 3 ali, quando ele diz que nós construímos um edifício, que é o templo de Deus. É a construção com a base correta, né? Que ele diz, é um fundamento, não se pode pôr outro, é esse aqui, que é Cristo. Então você vê aí que é a maneira correta de você cultuar a Deus, que você constrói, já faz essa transformação. Você morreu transformado, tá entendendo? Já com o direito de nascimento. O corpo foi implantado lá, mas vai ressuscitar um transformado, um corpo glorificado. Então não é que no dia vai ser transformado. Sim, no sentido de conclusão, ainda não é você, ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, assim como nós veremos, diz o apóstolo Pedro, né? O apóstolo João. Então veja aqui, quando ele diz aqui que a vida de santificação que ele requer, o homem regenerado numa vida de santificação, seja santo porque eu sou santo, diz o apóstolo Pedro, né?
na sua carta. Então aqui, a palavra-chave, corpo, né? Então vamos aí no... Primeiro tópico. A criação do ser humano. O primeiro subtópico, a origem da raça humana. A garganta irritada. Mas um pouquinho de gripe, mas é assim mesmo, todo mundo gripa. O homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Por isso, nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato sobrenatural, imediato, e não por um processo evolutivo. Assim, o homem, Adão, que é essa palavra hebraica, foi formado do pó úmido da terra. Gênesis capítulo 2 e versículo 7. Interessante notar que o uso do hebraico Adão denota nome próprio, mas também genérico, significando homens e humano e humanidade. Salmo 73 e versículo 5, Isaías 31 e 3. Logo Adão foi o primeiro homem a ser criado. Gênesis capítulo 2, versículo 15, versículo 19 e versículo 20. E Eva, a primeira mulher formada do corpo de Adão. Gênesis capítulo 2, versículo 22 e capítulo 3, versículo 20. Além disso, homem e mulher são descritos como criaturas da terra, porém Deus soprou em seus narizes o fôlego de vida. Gênesis capítulo 2, versículo 7, a parte B. Ele não fez isso com os animais. O sopro de Deus foi a outorga do nosso espírito e isso nos distingue dos demais seres criados. Exatamente. E aí o que eu falei agora há pouco para a gente entender também que o diabo ele não pode criar ninguém. Né? Então você vê que Deus ele criou aqui o Adão, de Adão ele tirou Eva, formou. E dos dois vem formando nós até hoje. Exato. E aí o inimigo até hoje não criou nada e nem vai criar porque ele não é criador. Ele é criador de confusão. Ele é mentiroso, criou a mentira só. Jesus disse que ele é o pai dela. Então, veja, por que eu estou dizendo isso? Para não confiar nele. Para você não pender para esse lado, você não se inclinar ao mal, porque lá você não vai achar nada. Nunca vai achar. A vida está na inclinação do Espírito. Então, nosso espírito, com o Espírito de Deus se liga, então você tem a glória de Deus em ti. Tem a salvação, tem a vida, tem a aprovação de Deus, tem a revelação, você tem a paz, você tem a direção, você tem visão e tudo, é esse sentido aí. Então você sabe para onde está andando, nasce em você uma esperança, uma fé, uma confiança, um conhecimento. Né? Quando você se liga com o Espírito de Deus, que é exatamente, você aceita ele em você, que você passa a ser um templo do Espírito. Você tem o mal em você, porque Adão fez isso com nós, né? Quer dizer, mas você amordaça, sempre eu digo isso, mas quando você aceita, o próprio Jesus disse, quando o homem se arrepende dos seus maus caminhos, dos seus pecados, o espírito mau que estava nele sai. O que é sair? Perdeu a força, perdeu o domínio. É isso aí. Então você passa a ser dominado, né? Você passa a ser conduzido, dirigido pelo Espírito de Deus. Então aí as tuas obras são obras de santificação. São obras de frutificação, de aproximação de Deus, de aprovação de Deus, da glória de Deus. Você passa a glorificar o nome do Senhor com essa ligação do teu espírito com o de Deus, não é assim? E apesar do pecado de Adão ter trazido todas essas consequências para nós, mas não temos mais que estar jogando a culpa em Adão. Porque não é culpa, é só para... Não, é porque tem pessoas que, a culpa é de Adão. Não, mas agora nós temos uma nova chance, Nós temos. Né? Dessa religação, dessa
comunhão e reconciliação com Deus através da nossa decisão própria. É porque, às vezes, se a gente for olhar por esse lado, a gente fica pensando mesmo, o que tem a ver com essa briga de Deus com o diabo, né? Não, não tem a ver nada não, mas você está com a oportunidade de ser um anjo, você não era nada, você não foi criado anjo, você foi criado um homem da terra. Quer dizer, os anjos estão lá, e com a oportunidade também de ser um anjo ou ser um demônio, como a terça parte se tornou demônio. Sim. Quer dizer, hoje você é um ser humano com essa oportunidade de se salvar também. De ser igual aos anjos. Quer dizer, eterno com Deus. Quer dizer, você não tem de nada de se reclamar, você tem que se gloriar. Ah, poxa, eu posso me tornar um herdeiro do reino do céu. Eu posso me tornar um condutor da glória de Deus na face da terra. Ser um cidadão celestial andando na terra. Que um anjo pode até querer e não pode. Não pode. Fazer obra nenhuma aqui, tomar uma Coca-Colazinha às vezes, né? Então veja aí a questão comer. Você pode comer, não pode exagerar, né? Que é pecado também. Mas tem essa coisa dessa defesa que Deus te defende e você pode gozar um pouco da vida dentro dos padrões. Ele fica irado com isso, quando você goza a vida, que é o caso que ele entregou o Jó, foi isso aí. Ah, o cara tá rico, tu deu riqueza. É inveja, zangado, porque Deus estava protegendo o Jó, porque Jó era crente. Mas ele fica irado com isso, ele não poder fazer, aí tá vivendo na terra, por a terra aqui, não pode fazer isso. Então isso é uma coisa que a gente tem que glorificar a Deus. Você tem que dar glória a Deus e dizer, eu posso fazer isso e sou cidadão do céu, herdeiro do reino. Já pensou? Isso é um privilégio muito grande. Se você for olhar, por isso que Deus diz assim, segura o que tem, segura, guarda, não deixa que ninguém tire a tua coroa. É isso aí, porque é glorioso mesmo, né? Por isso Paulo diz, as aflições desse tempo presente não é para se comparar com a glória que havemos de receber. Não compara não, que isso aqui não vale nada, essas aflições. Entendeu? Vamos prosseguir? Não acaba. Segundo subtópico, a constituição do ser humano. Nossa declaração de fé professa que a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou a carne. Gênesis capítulo 6, versículo 3, Salmos 78, versículo 39. Chamada de homem exterior e uma parte interna denominada de homem interior, composto de espírito e alma. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e 1 Tessalonicenses 5 e 23. Essa constituição humana é denominada de tricotomia, isto é, 3 substâncias, espírito, alma e corpo. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Exemplo dessa estrutura pode ser observada na pessoa de Cristo, Lucas 23, 46 e 24 e 39. A Bíblia de Estudo Pentecostal leciona que o nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus. E a alma é definida pelos aspectos da mente, emoções e vontade. O corpo é a parte que volta ao pó e que, no caso dos salvos, será transformado no dia da ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 42. Exatamente. Então o homem ele é o único animal, é animal mesmo, é o único ser vivo, né, que tem essas partes de Deus aí, completa, que é Pai, Filho e Espírito Santo, a trindade, está no homem, espírito, alma e corpo, entendeu? Porque os outros animais só corpo e alma, só, não tem o espírito, e o espírito é a eternidade, é o que conclui no homem, que determina, vamos dizer, e que é bem claro que o homem é eterno, porque ele tem um espírito que vem de Deus e que quando se liga com o de Deus, ele é salvo, né? Ou seja, vai ficar com Deus para sempre.
Então vamos concluir aqui o Terceiro subtópico. queda e restauração humana. A Bíblia revela que todas as áreas de nosso ser foram afetadas pelo pecado. Romanos 7, do versículo 20 ao 23. Conforme a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, embora constituído de 3 substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. Nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar desassociada do seu corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Desse modo, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito, quanto na alma e no corpo. 1 Tessalonicenses 5 e 23. Isso quer dizer que a santificação deve atingir a parte material e imaterial do homem. Contudo, essa restauração somente é possível por meio do sangue de Cristo, pela ação do Espírito e pela palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 15 até o 25. Pois é porque, na verdade, nós somos embaixadores, eu falei aqui, né? Embaixadores de Cristo, representantes de Deus na Terra. Como é que eu sou um representante que eu sou o contrário ao que eu estou representando? A sua palavra está dizendo representante, eu estou sendo igual a ele, sou um ministro, um embaixador. Paulo, ele diz em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Aí, mas ele diz no versículo 2, requer-se que esses ministros sejam fiéis. Fiéis é exatamente do jeito que Cristo disse para dizer, é para dizer aquilo mesmo. Não é um ministro diferente. E mistério de Deus é o mistério de Deus mesmo, e não meu. Uma mágica minha que eu invento uma moda aí qualquer, não. É da parte de Deus mesmo, entendeu? Então é isso, nós temos que ser fiel ao Senhor. Mas é isso aí, nós precisamos ser fiel também nas obras, é claro. Quando você conduzir esse teu corpo na face da terra aqui, de maneira que dê glória a Deus, de maneira que seja irrepreensível, de maneira que dê testemunho, né? Como homem e mulher de Deus. É isso aí. Mas é o homem exterior dando testemunho do homem interior, que você está dizendo que é e que precisa ser mesmo. Né? Então é isso aí. Mas que Deus abençoe. Nós vamos aqui para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos já com o segundo tópico da lição. Em nome de Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz
minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida. Graças a Deus já estamos aí de volta com o segundo tópico. Segundo tópico, a visão bíblica do corpo. Primeiro subtópico, parte exterior do homem. O termo corpo, do grego, quer dizer soma, normalmente identifica a parte exterior do ser humano. Mateus capítulo 10, 28, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 38. O termo carne, do grego, que é sarxe, quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior. Lucas 24 e 39, Atos 2 e 31. Ambos os termos indicam a parte visível e material da natureza humana. O corpo é o invólucro da parte imaterial do ser humano. Ele envelhece e morre, ocasião em que a alma e o espírito o deixam. Gênesis capítulo 35, versículo 18, Tiago capítulo 2, versículo 26. A carne, que é o corpo, geralmente é descrita em sentido negativo. Na minha carne não habita bem algum. Romanos capítulo 7, versículo 18. Entretanto, esse tom depreciativo diz respeito à natureza pecaminosa do homem e não especificamente ao corpo físico. Assim sendo, nossa declaração de fé rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito, ou de ser inerentemente mau e insignificante. Pois é, não, o corpo ele foi feito glorioso, né? Assim, não é glorioso, mas no sentido especial. É uma coisa da terra, foi feito da terra e tudo. Não é celestial, não é espiritual, porque se fosse assim, Deus só tinha, vamos dizer, caiu a terça parte dos anjos e criava outros anjos. Precisava, ele criou o homem, a terra, com tudo o que há, e fez o homem, imagem e semelhança dele, que não é do céu, mas da terra, e com eternidade nele, com o espírito de vida nele. Então, ele é especial para Deus, esse corpo aqui, tudo, que é para dar glória a Deus e tudo, né? Servir ao Senhor. Agora, a queda do homem foi que colocou esse defeito nela, essa enfermidade, que é exatamente essa que Paulo se refere aqui, exatamente nessa essa doença que ele adquiriu, que é o pecado. Mas não que o corpo em si, né? Aí no caso Jesus diz a carne para nada presta nesse sentido, né? Que você vê que o próprio Jesus, quando ele apareceu glorificado, ele disse: toca em mim, espírito não tem carne e osso como eu tenho, não. Quer dizer, uma carne diferente, um osso diferente, espiritual, em outra dimensão, porque nós foi mudado né? para essa parte pecaminosa, visual, que nós temos um corpo mesmo, mas era para ser eterno, não era para ser doentio, como é. Então a carne, a nossa carne, e Jesus ele se fez também nessa mesma carne, se fez pecador por causa de nós, recebeu o nosso pecado, ele se fez semelhante aos homens e se permitiu ser morto, com morte de cruz, exatamente para reverter esse quadro aí do homem
pecaminoso. Mas a carne mesmo jamais podia reverter esse quadro. Porque ele caiu, né? O primeiro homem. Mas veja aí que o corpo em si, feito por Deus, ele tem valor. Né? Sim. É tanto que nós vamos receber esse corpo glorificado, que é muito parecido, né? É um corpo celestial, semelhante a dos anjos, mas vai ser ressuscitado. É uma coisa que não ficou perdido aquilo que Deus fez, tá entendendo? Então vai ressuscitar, como Jesus ressuscitou. Ele se fez carne e ele ressuscitou. Né? E nós vamos ressuscitar também, entendeu? Então não está tudo perdido, vamos dizer assim, né? A enfermidade, quando nós tiramos ela na obediência ao Senhor, nós rejeitamos essa enfermidade, esse pecado e santificamos esse corpo, que tem valor, que é o que nós estamos querendo dizer aqui, que Deus não fez um corpo enfermo, velho. Um corpo para morrer, um corpo que não presta para nada, não, Senhor. Então passar direitinho para as pessoas, precisam entender que o que Deus faz não é ruim. Agora o que o homem fez que foi ruim, que se tornou, ele com isso adquiriu uma doença, né? Que matou ele, né? Aí vai ficar bem mais claro até aqui no segundo subtópico. Templo do Espírito Santo. A Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. 1 Coríntios 6, versículo 13, a parte B. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e a ele deve estar unido. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. 1 Coríntios 6 e 20, a parte B. Em 1 Coríntios 6, lemos que os corpos dos salvos são metaforicamente membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios 6, 15. Romanos 12, versículos 4 e 5. Por isso, eles não devem praticar atos imorais. Romanos 6, 13 e 19. 1 Coríntios capítulo 6, 15 e 16. Aqui o cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo. 1 Coríntios 6 e 18. Pois um resgate de alto preço foi pago por Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, a parte A. Tornando o crente templo e morada do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Efésios capítulo 1, versículo 13. Portanto, como santuário, o corpo nunca deve ser profanado por impureza alguma. Pois a gente tem que entender esse lado aí, que quando você santifica, você se une ao Senhor, então os membros é dele, né? Você não pode de maneira nenhuma tomar esses membros e fazer a tua vontade, né? Exato. Fazer aquilo que você quer fazer na terra. Então é entregue totalmente ao próprio Jesus, né? Então esse corpo pertence a ele. Aí aquela coisa, eu sempre falo em pregações minhas assim, é como que seja você trazendo para uma comparação natural, como que seja você pecou, é como que seja um acidente. Você não quis, mas aconteceu. E é você procurar logo fazer o curativo. Tomar um remédio. Quem é o remédio? Jesus. Você recorrer ao Senhor. Para ele é fiel para perdoar o nosso pecado. Quando como que a gente já andou no caminho, não viu o buraco, pisou no buraco, quebrou a perna. Aí você tem que correr para consertar essa perna. Tá entendendo? Eu sempre digo isso. Então a vida do crente é uma vida de conserto com Deus, de recorrer ao pronto-socorro, recorrer ao advogado, para se consertar, tu tá entendendo? Então é um corpo que é tendencioso a errar, mas tem um advogado, tem um médico para consertar. Então você reconhece isso e corre pedindo perdão por aquilo lá. Então é uma vida de conserto, é isso aí. Como que seja o natural mesmo, que você pega gripe, tem que comprar remédio, aquela história toda. Então você não quer gripar, mas gripa.
Essa questão aqui, que a gente tem que deixar claro que, porque as pessoas querem medir quem está fora, não entende o que nós estamos falando. Ele diz, o cara diz que é crente e faz isso. Mas o problema é que ele corre e pede perdão para Deus. Às vezes o pecado dominou ele ali, mas ele não ficou dominado pelo pecado. Ele não vive no pecado. Ele pecou, mas não vive no pecado. Porque ele recorre àquele que pode perdoar pecado. Ele sabe aonde é que tem o pronto-socorro. Está entendendo? Então ele corre lá e pede perdão. É isso aí. Faz o conserto do erro. É isso aqui. A diferença do crente é essa. Todos os homens de Deus não pecaram, mas eles recorreram, que é o caso do Davi, vamos falar aqui, né? Que pecou, mas ele recorreu, pediu perdão, foi perdoado. Quer dizer, aí olhando pelo lado natural, você, o cabo errou, então tá ferrado. Perdeu a salvação, perdeu não. Se você não desistir de Jesus, se atracar com ele, então, é isso. Né? É isso aí. Vamos prosseguir no terceiro. Terceiro subtópico, glorificado na ressurreição. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. E garantiu a nossa ressurreição. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14. Entre a morte e a ressurreição há um estado intermediário, onde a parte imaterial do ser humano subsiste de modo consciente. Lucas 9, 28 a 31, capítulo 16, de 22 a 31. Contudo, nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Por isso, a última etapa de nossa salvação é a glorificação. Romanos capítulo 8, versículo 30. Inclui a redenção e a transformação de nosso corpo mortal, conforme o corpo glorioso de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 23, Filipenses capítulo 3, versículo 21. Esse evento ocorrerá quando Jesus voltar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos de 13 ao 17. Na ressurreição, a parte imaterial será reunida em um corpo incorruptível, glorificado, espiritual e imortal. 1 Coríntios 15, 42 a 44 e dos versículos 52 ao 54. Assim, a morte é o último inimigo a ser vencido. 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 26. Exatamente. Então tá bem explicadinho aí, né? Aí vamos aí pro terceiro tópico. A visão secular do corpo. Então nós estamos vendo aí a visão bíblica, né, nesse segundo tópico, e agora a visão secular. Exatamente. E vai dar um contraste aí, um choque. Exato. Né? Então já vem aqui a visão secular do corpo, é o terceiro tópico. O primeiro subtópico, hedonismo e narcisismo. Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Contudo, em tempos pós-modernos, que é o tempo da nossa realidade hoje, de busca da felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade. Com hedonismo, nos referimos ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Nesse aspecto, tudo é permitido. Com o narcisismo, aludimos ao amor excessivo que uma pessoa tem por si própria. De acordo com essa abordagem, refere-se ao indivíduo que, de modo insensato, persegue o corpo ideal por meio da boa estética a qualquer custo e se porta com ostentação em buscar da autorrealização e de ser admirado. Em oposição a essa cultura, Paulo ensina: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. 1 Coríntios, capítulo 6,
versículo 12, a parte A. Pois resume na palavra de Jesus que eu falei no início aí. Quem ama a sua vida, perdê-la. Mas quem perde a sua vida por amor de mim e do Evangelho, o que é perder a vida pelo amor de Jesus e do Evangelho? É você se prender ao Evangelho mesmo, se prender ao nome do Senhor, no sentido de fazer as coisas lícitas, as coisas que Deus permite ser feito. Você ser controlado, permitir ser controlado pelo Evangelho, pelo nome do Senhor, pelo amor ao nome do Senhor e pelo entendimento que o Evangelho traz para essas pessoas. Ele controlar, não faço isso porque o Evangelho disse para mim não fazer. Então isso eu perdi minha vida, que é o que o mundo diz. Rapaz, esses crentes são uns abestados, ficam em vez de ir para a gafieira, para as orgias, ele vai para cultuado. Eles são uns abestados acreditando num livro aí, não sei o quê. Então é isso aí. Então eu estou perdendo minha vida para o mundo, eu estou perdendo. As coisas do mundo, as concupiscências do mundo, eu estou perdendo. Mas eu estou ganhando, aplicando, né? Eu estou construindo minha vida no céu, no reino do céu. Eu estou guardando tesouro, né? No céu, né? É isso aí. Então é isso aqui, as pessoas vê tudo pelo lado natural. Ele quer fazer conforme, e até mesmo, mas vamos prosseguir aqui no segundo subtópico. Porque essa busca pela felicidade, onde você almeja encontrar ali um equilíbrio entre essa felicidade, entre esse... Não vai existir essa questão do não sofrimento, né? A questão do prazer, sim, mas que prazer? Um prazer responsável ou um prazer irresponsável, né? Porque esse hedonismo, ele é onde você se torna obsessivo, obcecado pelo prazer, mas em questões disso você não quer sofrer, quer dizer que você vai obedecer todos os comandos do seu corpo, da sua carne, todos os pedidos que os seus sentimentos pedirem, mas as consequências vão ser desastrosas, não vai ter como se livrar desse sofrimento. Você está investindo num corpo corruptível, num corpo que não tem salvação para ele, no sentido corpo. É um corpo que precisa ser transformado pelo poder de Deus e não pelo poder humano, pela uma inteligência humana, pela uma ciência humana, entendeu? Então você está investindo na ciência humana, no teu prazer humano, na tua direção humana, no secular, não, e não no espiritual. E o que vale é o espiritual, o espírito que vai transformar esse corpo. É o espírito, a ligação do espírito nosso com o de Deus. Então essa que é a perdição do homem, né? Vem o segundo subtópico, erotização e libertinagem. Ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade. Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28. Portanto, não se trata de algo impuro. O pecado não está no sexo, mas na perversão de seu propósito. Nossa declaração de fé leciona que a relação sexual não é para procriar, mas também... Não é só para procriar, mas também para o prazer dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo. Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27, Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Todavia, em nossos dias, a erotização do corpo é explorada nas mídias, artes, músicas e literaturas. O objetivo é seduzir e estimular as práticas sexuais ilícitas, como resultado, a licenciosidade, isto é, a conduta sexual desregrada e imoral, prolifera assustadoramente. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Diante disso, o apóstolo Paulo adverte, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, a parte B. Pois é, a coisa que foi falada aí, que o inimigo ele fica
ele fica irado com isso aí, porque Deus ele permite isso. O sexo pode ser feito de maneira correta e aprovado por Deus. E é prazeroso. Aí o inimigo fica irado, que ele não pode fazer isso e ele tem uma inveja, uma revolta com o homem nesse sentido aí. Aí ele muda a coisa. Já que pode fazer, faz assim, aí faz errado. A palavra de Deus sempre foi assim, ele modifica. Ele usa a palavra modificando a palavra. Por isso que nós devemos aprender a sexar, fazer a separação. Ouvir de tudo, reter o bem. É que Paulo diz, é exatamente, porque se você não conhecer a palavra, ele te engana com a palavra. Ou seja, te dá comida envenenada, e você não sabe se tem veneno. Então é isso aí. Aí você pode comer a coisa e morrer, entendeu? Aí é um alimento, parece ser, mas não é. É quando Deus Então, estabelece essa comunhão e essa união entre o homem e a mulher, Deus estabelece uma união completa. Não apenas de corpo, mas que haja uma sintonia no propósito de vida, exatamente. é que haja uma unidade, né? Porque é muito fácil você se relacionar com uma pessoa onde somente o seu corpo será tocado. Eu quero desafiar você a dizer que ama aquela pessoa e que vocês se tocam em alma, né? Onde você pode sintonizar ou sincronizar os propósitos de vida, porque Deus ele estabelece o relacionamento entre homem e mulher exatamente uma junção. Eu não tenho, se é uma só carne, os dois vão pensar, os dois vão agir e os dois vão caminhar de mão dadas em todos os aspectos e não apenas na ligação do corpo, porque você toca o corpo e descarta. Então, a pessoa se torna mais um objeto de uso do que propriamente uma relação. E é exatamente isso que acaba machucando as pessoas, porque você se sente usado e mal usado, né? Por isso tem muitas pessoas com a mente já, as emoções doentias, porque não foi esse o propósito de Deus para a relação. Você vê que é uma só carne, não um só espírito. Então são duas pessoas ao mesmo tempo, celestial, no sentido Deus, no sentido espiritual, são duas. Mas carnal é uma. Então essas pessoas, ela pode existir discordância, mas é como que sejam dois bois numa canga. Tá entendendo, né? A gente então estudou. Não pode ter um jugo desigual. O que é jugo desigual? Um boi menor do que outro. É isso aí que Jesus falou. Então você não pode pesar em cima de um e facilitar outro. Então tem que ser andar, fazer força os dois juntos. Aí, embora espiritualmente você é individual. Então é nessa questão. Então pode errar, porque é carne. Então acaba errando ali e tal. Tem o anjo escolhe, tem hora que o boi está com mais preguiça, e tal. Mas não pode ser totalmente o contrário. Então, eu lembrei de uma ilustração de um pregador há muito tempo, que ele falou que a conexão entre o machado e o cabo é indispensável. Então, se a gente levar para a relação, seria cada um juntar com as suas funções, que a gente já estudou em lição passada, e aí se torna indispensável para a construção de uma família saudável. Então, exatamente. Eu não vou me sentir inferiorizada por ser o cabo do machado, porque eu vou ser útil para aquilo que eu fui criada para ser. Então, o homem... Fazendo a sua parte. Exatamente. Então, na relação responsável, isso acaba gerando um benefício para todos. E quando a relação é irresponsável, um vai sair no prejuízo maior, porque vai ser machucado as suas emoções. E é por isso que a gente vê e ouve e sabe que a nossa sociedade tem muitas pessoas doentias, porque elas não aprenderam a se relacionar, não aprenderam a compartilhar
de propósito, apenas de trocas de prazer. E o inimigo ele tem raiva disso aí, como eu já falei no início, né? Então ele vai investir nisso, para botar discórdia mesmo. Para não ter essa junção do jugo igual. Aí, como o ser humano é inteligente, porque Deus nos deu a inteligência e o poder de decisão, nós precisamos ter essa sabedoria divina para não nos permitirmos ser E tratados. as pessoas têm que entender assim, que quando você tem Deus, aumenta a luta, né? De uma forma ou de outra. Então tem gente que não entende isso. Não, fulano não vai nem culto, ele nem fala em Deus e vive bem com a mulher. O diabo deixa quieto lá. Não vamos nem mexer, que eles não estão vendo Deus mesmo. É aquela coisa, tá em cima do muro é meu, imagina estando do outro lado. Então é aquela coisa. E por outro lado, quando você busca Deus, existe a perseguição para tirar você de qualquer jeito, tirar a tua coroa. De qualquer jeito. Por outro lado, exige maior também vigilância por parte daqueles que professam a fé, exatamente. Não é isso aí. É isso que eu estou dizendo, que ele tem que entender isso, que ele está sendo vigiado noite e dia. Ele está sendo invejado. Ele está sendo denunciado. Então, sempre quando a tua falha, tu tem que chegar primeiro em Deus do que ele. Tu está entendendo? É exatamente chegar no pronto-socorro primeiro antes dele quebrar outra perna tua. A gente chega lá, é assim, é um negócio meio que assim. Então vamos aí, o terceiro subtópico. Terceiro subtópico, liberdade e autonomia. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Isso indica autonomia para tomar as próprias decisões e se autogovernar. Somos livres, porém, todos os nossos atos serão alvos do juízo divino. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Não obstante, no atual cenário, ideias secularistas promovem a banalização do corpo. O existencialismo ateu, por exemplo, afirma que para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir da liberdade incondicional. Nesse aspecto, livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o corpo. Desse modo, seus adeptos atuam contra o corpo na legalização do aborto, da prostituição, das drogas, do suicídio assistido, dentre outros. Contrário a esse ativismo, o apóstolo Paulo assevera: não sabeis que não sois de vós mesmos, 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 19. Se não sabe, tem que procurar saber. Que não somos, não. Tem um Criador e ele é dono. E se eu crio uma coisa, não é meu, não. Agora ele me dá o livre-arbítrio para me dizer que não sou. Eu pegar o mundão aí, agora eu tenho que atentar para o Criador, né? Conclusão, criado da terra, a imagem e semelhança divina, o homem é constituído de 3 substâncias, espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Nessa concepção, não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito e a alma. 1 Coríntios 6, 15 a 17. O corpo é morada do espírito que não habita em santuário impuro. 1 Coríntios 6, 18 e 19. Na vinda de Cristo, o corpo dos santos será glorificado. 1 Coríntios 15, 52. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, e versículo 20. Exatamente, você tem que... É como que você seja a arca que habitava ali a glória de Deus. Depois, essa arca foi para dentro do primeiro templo. Aí lá vai o pecado lá. Expulsar a glória de Deus para fora. Isso aí Ezequiel viu, ele sair. Estou saindo, eles estão me expulsando daqui, porque estão pegando, olha o que eles estão fazendo aí dentro. Expulsaram, ele foi para o Monte das Oliveiras, subiu. Depois Cristo veio com essa glória. Entrou dentro do templo de novo, expulsaram de novo, mataram ele, subiu lá no Monte das Oliveiras de novo. Não, eu vou mandar mais um. Aí que é o Espírito Santo está conosco.
Ele está habitando em quem? Quem é que vai subir? Quem é que vai ter, né, essa glória para que possa ser transformado? Então aí eu posso aceitar ou não aceitar esse Espírito Santo que está aqui em toda a terra, sem acepção de pessoa. É isso aí. Mas é isso aí, vamos concluir aqui, né? Que Deus abençoe sua vida, você que nos assistiu aí durante esse tempo, tanto o comentário da revista como o nosso comentário, que Deus abençoe e possa iluminar a sua mente para você compreender a necessidade que tem de glorificar o nome do Senhor na terra e assim ser um cidadão do céu andando na terra. Deus abençoe e até a próxima semana. Se Deus assim permitir, estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe, Pai do Senhor. Amém. Amém.